Meu muito boa noite mais uma vez, né, precedendo aqui agora, né, o Tiago, né, fez essa explanação muito valiosa e eu vou continuar a partir daqui. Né, muitos já me conhecem, meu nome é Adriano Martins, faço parte da comunidade, igual a os que estão aqui presentes, e quando tive a oportunidade de conhecer esse ativo, do qual vamos falar agora, realmente não teve jeito, né? Eu entendi que eu precisava tê-lo na minha carteira de holder. Eu quero destacar também que o que você vai ver aqui representa algo em torno de apenas, embora você vai ficar impactado, eu não tenho dúvida disso, mas representa apenas 15% da economia da Multipool. Ou seja, né? Nós vamos estar falando de um ativo quando, na verdade, a nossa economia é bastante ampla, conforme nosso amigo Tiago, né, deu uma pincelada, mas, né, realmente é algo bem, né, bem, assim, é grande. E aqui vamos apresentar algo em torno de 15%, apenas um ativo, certo? E o tema da nossa apresentação é o fim da aposta. E por que o fim da aposta? Quem está no mercado cripto sonha, e sonha mesmo, em ser um daqueles, às vezes aparece manchetes no jornal, fulano ficou milionário, né, com Dogecoin. Essa semana estava lendo sobre na própria BNB, a moeda que o Tiago estava destacando agora, a pessoa comprou lá atrás, né, muito barato, ou esqueceu na carteira, ou alguma coisa aconteceu, hoje está, né, com a fortuna lá na carteira dele. E assim, vários casos desses a gente vê, e a gente fica imaginando, né, isso acontecendo conosco. Eu, igual a maioria dos que estão aqui, já tem aí cerca de, né, 9, 5, alguns 10 anos no mercado cripto, e a gente ficar sonhando, né, esse momento. Só que a verdade é que hoje o mercado cripto ele se tornou uma espécie de aposta. Depois eu vou mostrar para os amigos o berçário das cripto, e a gente fica impressionado ao ver que a cada minuto são lançadas novas criptomoedas. Só essa semana eu recebi no meu privado, né, uns 5 projetos, todos com cripto. De modo que não tem jeito, né? O que vem na mente é, hoje o mercado cripto se tornou uma verdadeira aposta. É cassino. Muitos realmente, né, que gostam das apostas, mas acaba mais perdendo. E você foi convidado para essa nossa apresentação para presenciar algo que nós identificamos ou chamamos de o início do mecanismo. A MPOol, na verdade, ela tem arquitetura projetada para vencer. Estamos falando de um ativo, estamos falando de uma criptomoeda que, pela sua própria constituição, não tem outro caminho a não ser o crescimento, a não ser vencer. Nós vivemos numa fase em que os ciclos de promessas quebradas são constantes. Eu já passei por isso já esse ano algumas vezes, e não duvido que os amigos na sala tenham experiências para contar dessa natureza também. Das promessas quebradas no mundo cripto é o rug pull. O rug pull é o que se chama de puxar o tapete. No mundo cripto é exatamente esse. Você está bem firme, com os 2 pés, achando que está ali, opa, moeda aqui firme, liquidez sólida, não sei quantos milhões, só que daí, né, de uma hora para outra, os desenvolvedores, ou às vezes os próprios, né, às vezes até hacker mesmo, que não são os desenvolvedores, vão lá e puxa o tapete, todo mundo prejuízo. Isso não acontece só né, com qualquer moedinha, não. Esse ano a gente viu a moeda do presidente da Argentina, não era bem dele, né, mas ele endossou lá, uma chamada Libra, e teve isso. Mais de 40 mil pessoas foram prejudicadas. Imagine, a moeda de um presidente, né, com isso. Aí a gente também, entre essas promessas quebradas, tem o problema de despejo da equipe. Na maioria dos projetos, os desenvolvedores reservam numa carteira uma quantidade muito grande de moedas para eles, ali, né, a carteira dos desenvolvedores. E aí, naquela noite que ninguém está esperando, naquele momento surpresa, eles vão lá e depois que a moeda tem uma subida, né, a gente vê a subidinha vai lá em cima,
Aí eles dizem, não, aqui para a gente já está bom, já dá para a gente encher o bolso, vão lá e despejam tudo na cabeça dos holders que confiaram nas promessas que foram passadas. E, por fim, a outra realidade do mercado, as promessas vazias. Hoje, quando vamos ver as moedas que são lançadas, na maioria são meme coins. E você sabe, né? Meme coins é um cachorrinho engraçado, fofinho, que é bonitinho, mas não tem, né, nenhuma utilidade por trás disso. Aliás, nem mesmo moedas como a do próprio presidente dos Estados Unidos tem uma utilidade por trás. É uma meme coin, coloca dinheiro bastante no bolso dos donos. Estava lendo essa semana que essa moeda colocou mais de US$ 1 bilhão no bolso lá do presidente, enquanto que muitas pessoas, imaginando que ela ia, né, à Lua, ela foi, de fato, quase $100 e hoje, né, bem abaixo de $10. Então, imagine quem comprou ela acima desse preço. E assim é. Muitas promessas vazias, promessas quebradas, que deixam só a gente, né, investidor, na saudade, na ilusão ou a dor da perda. Mas daí vem essa pergunta: e se a confiança, ela fosse forçada, escute isso, forçada por código ou por contrato, que não pudesse ser alterado? Em vez de uma confiança ou de uma promessa quebrada, você de fato confiar por conta da força do código. Foi exatamente isso. No caso da MPOO, em vez de começar com um sonho, a MPOO começou com uma pergunta vital: como podemos eliminar os pontos de falha? Aqueles pontos que foram comentados anteriormente, que faz com que as promessas sejam quebradas. E é aí onde nós apresentamos aos amigos que nos deram a honra de aceitar o nosso convite de estar conosco essa noite, a MPOO, que é, na verdade, uma fortaleza cripto projetada com 4 travas de seguranças imutáveis. Isso mesmo, estamos falando de uma cripto que é uma fortaleza e que foi projetada eliminando aqueles pontos de insegurança com 4 travas de seguranças imutáveis. Nós vamos falar sobre cada um deles a partir de então. E nós começamos destacando o primeiro, que é o fim do rug pull. Na multipool, esse risco você não corre, nem eu. Na MPool, nós não corremos esse risco porque a liquidez, que é o que garante o valor do ativo, está bloqueada por 999 anos pela empresa que é referência do mercado em lock, em bloqueio de liquidez, que é a empresa Uniciex. Então, daqui a pouco a gente vai confirmar essas informações todas, né, que agora eu vou passar, e depois a gente vai, né, confirmar, ok? Então, é isso mesmo. O seu capital, ele está seguro por 10 gerações, 999 anos. Esse, portanto, seria o nosso primeiro cadeado que dá segurança para você que holda a MPool. A nossa segunda trava é a imunidade à manipulação. E o que é que faz com que haja manipulação no mercado? É exatamente o fato de que os desenvolvedores e pessoas ligadas ao projeto têm muitas moedas sobre o seu poder, sobre o seu controle, e manipulam o mercado ao seu bel prazer. No caso da MPool, isso não acontece, porque 100% do fornecimento da moeda está em circulação. Então, não há mais moedas para vir para o mercado. Elas já estão todas no mercado. Ou estão com os holders, que já compraram, ou está na pool de liquidez, ou na piscina de liquidez, lá à disposição de quem pegar o SDT, for lá para poder comprar a moeda. Basicamente isso. Então, isso nos dá, de novo, uma segunda camada de segurança de que não vamos ser surpreendidos, como ocorre em tantos projetos a cada dia. Não há carteiras de equipe. Há muito tempo que eu não via um projeto em que os desenvolvedores não reservassem uma carteira cheia de moedas para si, sem despejo, de modo que podemos dizer que estamos jogando um jogo limpo. Aí chegamos no terceira trava de segurança para o holder, o investidor da MP, que é a escassez programada. Existe um sistema de queima diário e automático, e vocês vão ficar impressionados, porque eu coloquei aqui a palavra diária, mas na verdade ela se dá minutos a minuto.
durante todos os dias de forma automática. O resultado, a oferta diminui, o valor tende a aumentar, porque, né, a lei da oferta e demanda, temos menos moedas e mais pessoas adquirindo e rodando essa gema cripto. O supply inicial era 100 milhões de moedas. Hoje, com esse processo deflacionário de queima, existe menos de 90 milhões de moedas. Ou seja, 10 milhões e meio de moedas foram queimadas num prazo de apenas 4 meses. E olha que você e a maioria das pessoas ainda não tinham nem tomado conhecimento dessa gema que é a M-Pool. E chegamos aqui no nosso quarto ponto, a nossa quarta trava de segurança. A M-Pool é uma moeda que tem utilidade. Ela não é uma meme coin, ela tem utilidade, como se fosse um combustível mesmo. Ela é a moeda de pagamento do prêmio diário da DAI Lottery. Aqui até o Folgadinho, né, que é o mascote da loteria. Uma loteria com alta tecnologia, usando os protocolos da Chainlink, maior Oracle hoje, né, do mercado, e em parceria com a DAI, que é uma stablecoin. Daqui a alguns minutos, eu não sei, estou meio perdido aqui da hora, mas daqui a algum tempo, ainda hoje, vai ter o sorteio diário da loteria, onde tem mais de $1.000 em DAI, e na hora que alguém ganha esse prêmio, vai ser o próprio contrato da loteria, vai no mercado, e a gente vai poder, né, provavelmente, não sei, pela hora, a gente vai poder ver essa compra sendo executada para poder pagar os prêmios aos ganhadores. Imagine uma loteria global na blockchain que tem um dos seus prêmios, o prêmio diário, pago com a M-Pool, que é essa moeda, essa gema que você está tendo a oportunidade de conhecer. Fora isso, ela também possibilita a compra de coletor de taxas. Eu falei no início que o que você está vendo aqui representa algo em torno de 15% apenas do ecossistema da Multipool. E dentro desse ecossistema nós temos os coletores de taxa, que é um produto exclusivo da Multipool, e através desse produto se facilita o acesso ao mercado para quem quer prover liquidez. Então, as pessoas, né, que às vezes vão criar pool de liquidez, mas não tem experiência, tem os riscos também, né, do impermanente loss. Então, esse risco e essa dificuldade foi quebrada por esse produto inovador, que nós não vamos, né, falar dele, né, apresentar, embora mais tarde, né, eu acho que vai se falar um pouco também, mas esse não é o objetivo agora, ok? Então, isso faz com que o que você está vendo não se trata de uma meme coin. Se as pessoas, às vezes, têm coragem de investir milhões e milhões numa meme coin, imagine ela conhecendo um ativo escasso com essas características como a que você acaba de conhecer. De modo que, recapitulando aqui os 4 pontos citados, nós temos, a M-Pool tem 100% do supply no mercado, a liquidez está bloqueada por 999 anos, 10 gerações. Ela é deflacionária com a queima constante e é uma moeda de utilidade, é uma moeda de pagamento. E como mencionamos, começou com um supply de 100 milhões de moeda e num prazo curto já se queimou mais de 10 milhões de moeda. Hoje com menos de 90 milhões sendo o seu supply. Portanto, nós estamos falando de um ativo realmente excepcional. E melhor do que falar é provar, não é isso? Então, nós vamos visitar agora. Algumas pessoas, né, às vezes não têm noção que a cada minuto são lançadas novas criptomoedas. Na verdade, não são novas criptos, são novas arapucas, né? Que nós demos armadilhas, certo? Isso aqui é um cassino. Então, há um minuto atrás, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a lista não para. Isso tudo foram criptomoedas que foram lançadas no último minuto, há 2 minutos atrás, 2 minutos, e assim, meus amigos, todos os dias. Todos os dias. Se você ficar aqui nessa parte, você vai se impressionar com isso. Por isso que nós começamos dizendo que aqui nós estamos falando do fim da aposta. Nós iremos trabalhar com um produto real, a nossa M-Pool, um ativo que foi criado e desenvolvido para vencer, para crescer. Não tem outro caminho. Bom, nós temos aqui as informações, aqui, né, ficou bonito, né? Muito legal.
E aqui nós temos a informação de que essa piscina, a nossa moeda, tem 4 meses. A informação de que nós temos 166 mil dólares na liquidez. E o que nós acabamos de mencionar em relação à segurança, que é o bloqueio feito pela Uniciex. Esse símbolo, né, junto com esse cadeado, representa isso. Não foi a própria, né, os desenvolvedores, a comunidade da MPOO que colocou aqui. Não tem poder para isso, né? O resultado do bloqueio feito pela Uniciex, a gente vai visitar lá agora. Então, estamos no site da Uniciex, a moeda Multipool, que é a MPOO. Observe, 100% bloqueada, e o tempo, né, aqui o unlock, ou seja, a data que ela seria desbloqueada, está aqui o símbolo do infinito, porque, de fato, 999 anos é muito tempo, né, meus amigos? Estamos falando de 10 gerações. Portanto, essa informação que você está vendo em primeira mão, ela é muito importante. Aqui é a realidade, um retrato de um ativo que, de novo, né, foi projetado eliminando todos aqueles fatores de promessas que levariam qualquer investidor à frustração e à decepção. Você está tendo a oportunidade de conhecer e ter essa informação a partir do momento em que agora que está sendo tornada essa moeda conhecida ao mundo. Você está sendo dos primeiros a ter essa informação. Observe que há meses, né, ela vinha, de fato, lateralizando, porque a comunidade entendeu que era preciso tomar algumas outras medidas, deixar alguns outros fatores para poder realmente fazer o que nós estamos fazendo agora. Tornar essa gema conhecida do mercado, e não tenha dúvida que, da agora em diante, o que você está vendo aqui nessa ascensão, né, cada vela dessa um dia, cada candle desse, então é o que vai continuar, né, ocorrendo da agora em diante. Vamos chegar rapidinho também na blockchain, para a gente dar uma... Vamos para a Polygon, para a gente ver isso lá, né, na própria blockchain. Bom, nós estamos aqui na blockchain da Polygon. Observe aí nosso token, né, o MPOO. Nós falamos em relação ao supply máximo, hoje 89.509.821 moeda, mas o que impressiona é que quando nós vemos lá para o início, portanto, aqui há 145 dias, eram 100 milhões de moedas, como eu mencionei. E aí, o que impressiona, meus amigos, é exatamente o fato de que há um processo de queima constante, levando a essa redução a todo instante. O que os amigos estão vendo aí na tela, na sua tela, é a carteira de queima da MPOO. Vai observar que a todo instante, está aqui, 15 minutos atrás, 51 minutos, 1 hora, está aqui. Isso tudo moedas queimadas. Há transações de quantidades menores, mas aí você vê, ó, nessa aqui, 524 moedas foi queimada de uma vez. 166, isso há 2 horas atrás. E assim vai. Já são 408 páginas de queima, só de queima. E, de novo, eu quero refrisar que ainda o mercado não tomou conhecimento. Talvez nem você mesmo sabia da MPOO. Alguns de vocês tá na sala. E eu lhe digo, imagine a partir do momento que o mercado tiver as mesmas informações privilegiadas que você e eu, né, que estamos aqui, nós estamos tendo. Portanto, assim, sem dúvida nenhuma, nós temos nas mãos uma oportunidade, assim, fantástica. E tem uma outra coisa que eu comentei, e que é importante que os amigos vejam, que nós mencionamos que 100% do supply está no mercado, sem aquele risco de manipulação. Está aqui, né? Vamos visitar os holders. Atualmente são os 1.280 holders, 288, né? E vamos ver aqui cada um. Olha que coisa fantástica, né? O que você vai ver aqui. Nós temos a primeira carteira, note que ela tem um contrato relacionado a ela. Por quê? Essa é justamente a carteira da pool de liquidez que está bloqueada por 999 anos, que, portanto, ninguém tem como ir lá e tirar, né, fazer o rug pull, como a gente mencionou. Nessa carteira tem 80% das moedas.
Para tirar ou para conseguir alguma dessas moedas, eu vou ter que ir lá comprar. O restante das carteiras que você vê, essa aqui foi pago, né, para fazer o bloqueio lá pela Uniciex. E a partir daqui, então, para efeito é a carteira que para efeito é queimada essas moedas aqui, certo? E a partir daqui a gente começa a ver os holders. Daqui a mais algum tempinho, né, alguns minutos, vai ter o sorteio da loteria e vai acontecer exatamente, né, de aumentar isso aqui, ou alguns que já estão, e rechear sua carteira com a, com a MPOol. Então, isso realmente é fantástico. E tem mais um aspecto aqui a destacar, tanta coisa boa, né, na moeda, que a gente fica até impressionado. Deixa eu mostrar uma outra coisa, compartilhar aqui de novo, voltei aqui para o terminar. Só compartilhar aqui, derrubei aqui, desculpe aí, acabei fechando o compartilhamento sem querer, voltar. Pronto. O que é que eu queria mostrar para os amigos? Olha que coisa. No momento, 98 compras, apenas uma venda em 24 horas. O book de compra é o dia todo dessa forma aqui. E existe mecanismo que faz com que isso aconteça. Isso aqui são carteiras reais. Isso é importante destacar. E olha isso. Daí a razão da gente ter dito que não tem como não seguir esse caminho. Né? Não tem como não seguir o caminho só de subida, né? Que é o que a gente realmente está aí na expectativa de continuar acontecendo com muita força da agora em diante. Portanto, esses são os aspectos técnicos que eu gostaria de compartilhar. E vou voltar agora para a apresentação, para minhas falas finais, para a gente continuar entendendo o que é que temos nas mãos. Então, meus amigos, do que a gente apresentou? Imagine, nós falamos aqui sobre um ativo onde os riscos foram eliminados, conforme deu para a gente ver na blockchain. Eu pego o risco eliminado mais a oferta decrescente, porque há uma queima, vocês viram lá, uma coisa impressionante a cada instante. Não é uma queima diária, é a queima minuto a minuto, hora a hora. Oferta decrescente mais uma demanda constante, o número de holders só vai aumentar, e eu tenho certeza, se você não tem esse ativo na sua carteira, eu acho difícil, depois, né, dessa apresentação, você não querer ter alguma quantidade dela na sua carteira, porque é matemática. Nós estamos falando aqui do mecanismo de valorização. Lembra lá o primeiro slide? O início de um mecanismo. É algo que foi colocado em funcionamento para um resultado já certo. Valorização. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E aí, longe de ser uma aposta, como a gente viu, é o mercado cripto, infelizmente, é uma aposta. A MPOol, ela tem a anatomia de valorização em seu DNA. Outra, você não está comprando uma moeda de pré-venda. Eu já comprei moedas de pré-venda, eu sei que vocês também compram e tal. E quando a gente compra uma moeda na pré-venda, a gente está comprando promessa também. Que, sejamos francos, na maioria das vezes, de novo, aquelas promessas vazias, aquelas promessas quebradas. Aqui nós temos uma moeda que já está no mercado, que tem uma liquidez já de quase 170 mil dólares, e que tem todos esses mecanismos que foi apresentado. Nós temos um alvo para essa moeda, dentro desses próximos 3 meses, de elevar o preço dela a 10 centavos, até dezembro. No entanto, os amigos, onde convi, e isso faz parte da política de trabalho da MPOol, e dos desenvolvedores, né, da comunidade, de não querer dar os passos além da perna. Não tem como a gente querer ir para o último degrau sem passar logo pelos primeiros, correto? De modo que a nossa meta inicial é fazer com que o preço dela, né, a gente consiga aí 10x. Isso representa um pouco mais de 1 centavo. Seria simplesmente impossível, dentro dos próximos poucos dias, a gente não elevar uma moeda com todas essas características e tão escassa a o preço de 1 centavo de dólar. Além de tudo que eu comentei, está sendo feito um trabalho massivo, está sendo feito, na verdade, vai começar, né, um trabalho massivo de marketing para realmente alavancar ou dar um pump nessa moeda. E quando eu falo pump, esqueço o dump, porque não existe, né, isso aqui nessa moeda pelos mecanismos
que está por trás dela. De modo que, pergunta, né? De tudo que você ouviu, do que você viu até aqui, você encontrou algum motivo para não ter essa moeda na sua... Eu não sei, você está vendo aí o pensador, aí meio, né, mão no queixo, pensativo, e isso aí foi provocado por uma conversa, né, que a gente acabou tendo, que foi a seguinte: nós entramos no mês de outubro, estamos aí, né, muito próximo do final do ano. E a minha pergunta para o pensador foi: pensador, o que é que ocorre tradicionalmente com as plataformas de investimento nos meses de outubro e novembro? E ele nem demorou para responder, a resposta foi óbvia: não, né? A maioria cai, né? São tiradas da tomada, enfim, desse perfeito, né? Infelizmente é assim, né? Os donos dos negócios às vezes querem garantir o Natal dele muito bom e aí, né, a gente que, enfim, exploda. Mas eu continuei raciocinando com ele, usando aqui a lógica do seguinte: eu parti do pressuposto que o pensador, ele tem investimento numa plataforma que paga para ele 30% de rentabilidade. Chega até a ser insano, né? Mas a gente partiu desse pressuposto de que, de fato, ele tem essa excelente oportunidade na mão, ele tem uma plataforma de investimento, onde ele tem ali, recebe 30% de rentabilidade ao mês. E mais importante, ele está convencido, tem certeza de que tem problema, né, com a plataforma, ele vai continuar tendo a rentabilidade dele. E aí, maravilhoso, né? Tudo certo. E a gente raciocinou da seguinte forma: chamei ele para a gente fazer umas continhas aqui de pessoal que chama continha de padaria, né? Conta básica. Disse então, pensador, então, né, no raciocínio aqui, $1.000, e aí, já que ele tem 30% de rentabilidade ao mês, então nós colocamos aqui, pronto. Então, hoje, dia 2 de outubro, no dia 2 de novembro, o pensador tem 1.300 do investimento de $1.000 dele. Só que a ideia é fazer juros compostos. E aí ele, de novo, vai colocar para dentro e ter mais 30% no segundo mês. O capital dele foi para 1.690, portanto, no dia 2 de dezembro, ele tem 1.690. E fechando o nosso ciclo, ele de novo vai fazer juros compostos, ganhando mais 30%, e quando chegar no dia 2 de janeiro, já feliz da vida, né, na comemoração lá de 2026, ele tem 2.197, ou seja, né, num espaço aí de 90 dias, ele conseguiu dobrar o capital dele. Ótimo, né? Nada mal, isso é fantástico, muito bom. Só que o que eu comentei com ele foi o seguinte: disse, cara, se tudo der errado dentro do que a comunidade da M-Pool está fazendo em relação à moeda, e se a gente alcançar apenas 20% do alvo estabelecido, você vai ter multiplicado o seu capital em 10x. Nas contas que a gente fez, né? Lá na plataforma, se sentindo seguro, sem problema nenhum, tal, beleza, vai dobrar o capital dele, dentro desse mesmo prazo. E o que estava sendo apresentado para ele, a possibilidade, dando tudo errado, da gente fazer pelo menos 10x dentro desses 3 meses. E detalhe, com o dinheiro na carteira dele. Né? Não vai estar na mão, vai comprar moeda, vai estar, então, na Trust Wallet, na MetaMask, né? Na Fanto, enfim, na carteira dele. Bom, essa foi a razão dele estar aí de queixo caído, depois ele se acerta aí, ele vê que decisão, né, ele vai tomar. Mas na prática, na verdade, né, até os amigos entendam a brincadeira, vamos dizer, mas eu raciocinei isso comigo, tá? O pensador aí, e a conversa foi eu conversando comigo mesmo. O ano passado, né, eu passei por experiências negativas nesse sentido. E aí eu disse, não, já basta, né? A gente não tem que continuar apanhando da vida toda, não dá, né? Então, o ponto é esse, meus amigos. Pense igual a ele, depois faça a sua avaliação. O que eu concluo aqui, a minha apresentação, é dizendo que você está recebendo a informação primeiro. A janela de oportunidade para se posicionar é agora, antes que o mercado tome conhecimento dessa informação, antes da multidão vir realmente com força.
você está tendo a oportunidade daquela frase que é, e faça questão de ter uma quantidade. Quanto, não sei, cada um sabe da sua própria situação, mas não deixe de ter esse ativo que foi desenvolvido para crescer, para vencer.